E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos! As notícias! E a bomba estourou em São Januário. Torcedor vascaíno, se você ainda não sabe, se segura porque essa notícia vai mexer com o coração de quem veste preto e branco. Léo Jardim, sim, o goleirão titular do Vasco, acaba de anunciar sua saída do clube. Mas o que mais chama a atenção, além da despedida em si, é a forma como isso vai acontecer. Ele está saindo de graça. Isso mesmo, de graça! Em tempos onde cada centavo conta, perder um jogador titular que vinha sendo destaque em diversas partidas sem ganhar absolutamente nada em troca é de deixar qualquer torcedor revoltado. E o pior, essa história tem mais camadas do que parece. Não foi uma decisão relâmpago. Há bastidores, atritos, negociações mal resolvidas e, claro, um sentimento de frustração que ecoa entre os muros do clube e a torcida apaixonada, que já vinha demonstrando preocupação com o rumo das coisas. Léo Jardim chegou ao Vasco num momento difícil, quando o time precisava desesperadamente de segurança na meta. E ele entregou. Com atuações sólidas, defesas espetaculares e uma postura firme dentro de campo, rapidamente conquistou a confiança da torcida. Não demorou muito para virar um dos pilares da equipe. Ele não era só mais um goleiro, era o cara que passava segurança, que orientava a zaga, que pegava pênalti, que gritava com raça. Era um dos poucos jogadores que a torcida olhava e pensava: esse veste a camisa com orgulho. E agora saber que ele está saindo sem que o clube lucre sequer R$1 soa como um soco no estômago do vascaíno. Mais uma vez, o Vasco parece repetir velhos erros administrativos que tanto já prejudicaram o clube no passado. O anúncio veio através de uma publicação nas redes sociais do próprio jogador. Com um texto emocionado, Léo agradeceu ao clube, aos companheiros de time e, claro, à torcida. Falou de como foi acolhido, de como cresceu como profissional e ser humano vestindo a camisa do Vasco. Mas também deixou nas entrelinhas que a decisão de sair não foi apenas dele. Ele menciona dificuldades nos bastidores, questões contratuais não resolvidas e uma falta de alinhamento com a diretoria. Tudo isso aponta para um cenário que poderia ter sido evitado. É mais um capítulo triste de uma história onde o planejamento parece inexistente e o amadorismo acaba tomando conta. E o torcedor que sempre está lá apoiando acaba sendo o mais prejudicado, porque perde mais do que um jogador, perde esperança. Nos corredores de São Januário, o clima é de tensão. Fontes internas já vinham alertando sobre o risco da saída de Léo Jardim há algumas semanas, mas ninguém acreditava que realmente chegaria a esse ponto. O clube tentou renovar, é verdade, mas não conseguiu apresentar uma proposta à altura. Enquanto isso, outros times de dentro e fora do Brasil vinham observando de perto o desenrolar dessa novela. E agora, com o fim do contrato, ele fica livre no mercado, podendo assinar com qualquer equipe sem que o Vasco receba nada. É inacreditável. Um atleta com mercado titular absoluto e o clube não consegue capitalizar nada com sua saída. Isso só mostra o quão desconectada a gestão atual está da realidade do futebol moderno. E a pergunta que fica é: como o Vasco deixou isso acontecer? Como um clube que está tentando se reerguer financeiramente abre mão de um ativo tão importante? Dessa forma, a resposta é complexa, mas passa por má gestão, lentidão nas negociações e, claro, falta de visão estratégica. Léo Jardim, com 29 anos, ainda tem muito a entregar no futebol. E qualquer clube que o contratar agora vai estar fazendo um grande negócio. Enquanto isso, o Vasco terá que correr atrás de um substituto, provavelmente gastando mais do que gastaria para renovar com ele. É o tipo de decisão que não entra na cabeça do torcedor. Ainda mais depois de tantas promessas de uma nova fase, de profissionalismo, de gestão eficiente. O que se vê é o oposto disso. Nas arquibancadas e nas redes sociais, a torcida já começou a se manifestar. E o sentimento é quase unânime: indignação. O vascaíno já está calejado, já viu muitos ídolos saírem, já viu promessas virarem poeira. Mas perder o goleiro titular assim sem uma compensação é demais. E isso tudo acontece num momento em que o time precisa de estabilidade.
O Campeonato Brasileiro está rolando, o clube luta para não ficar na parte de baixo da tabela e agora precisa lidar com mais esse problema. A saída de Léo não é só uma perda técnica, é uma pancada no emocional do elenco e da torcida. Aquele jogador que fazia defesas salvadoras nos minutos finais agora vai defender outro escudo. E o Vasco vai ficar olhando mais uma vez um dos seus se despedindo sem glória, sem homenagem, sem dignidade. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores, já circulam rumores de que Léo Jardim pode estar de malas prontas para o futebol europeu novamente. Ele já passou pelo Lille, na França, e mantém bom relacionamento com empresários que têm portas abertas no velho continente. Há também especulações sobre clubes brasileiros interessados, especialmente aqueles que estão em busca de um goleiro experiente, com rodagem internacional e que chega sem custo. Imagine só, ver Léo atuando por um rival direto ou sendo destaque em uma campanha de Libertadores, enquanto o Vasco observa de longe, tentando justificar o injustificável. Isso dói! E reforça ainda mais a percepção de que o clube ainda precisa amadurecer muito fora de campo para voltar a ser grande dentro das quatro linhas. Enquanto isso, a diretoria tenta apagar o incêndio. Há falas de que um novo goleiro já está sendo sondado, que reforços estão a caminho e que a saída de Léo Jardim faz parte do processo. Mas quem acompanha futebol sabe, essa é uma daquelas perdas que deixam marcas. O Vasco perde sim em campo, mas também perde em credibilidade. Como confiar em um planejamento que deixa escapar um dos seus principais jogadores sem retorno? Como acreditar em uma gestão que não consegue sequer renovar com um atleta que queria ficar, mas exigia um projeto mais sério, mais estável? A conta vai chegar, e quem vai pagar mais uma vez é o torcedor. Agora é torcer para que a diretoria aprenda com esse erro, que olhe para frente e trate os próximos jogadores com mais respeito e estratégia. Não dá mais para viver de improviso. O futebol moderno exige planejamento, antecipação e inteligência nas negociações. Deixar um ativo importante sair de graça é inadmissível, ainda mais num cenário econômico tão difícil como o do futebol brasileiro. O Vasco precisa entender que jogadores como Léo Jardim não aparecem todo dia e que manter uma base sólida é essencial para qualquer projeto esportivo que se pretenda vitorioso. Se quiser voltar a ser gigante, o clube vai ter que parar de agir como pequeno. Enfim, torcedor, o que resta agora é lamentar. Léo Jardim se despede e com ele vai embora. Um pedaço da solidez que o Vasco vinha tentando construir. A meta vascaína agora está vazia, não só fisicamente, mas simbolicamente. Um ídolo recente que poderia ter feito história por mais tempo deixa o clube pela porta dos fundos, não por escolha própria, mas por falta de competência de quem deveria cuidar dos interesses do clube. A gente segue acompanhando, cobrando, torcendo, mas fica a sensação de que enquanto erros como esse continuarem se repetindo, o Vasco vai seguir patinando, preso entre o passado glorioso e um presente cheio de incertezas. Que essa saída sirva ao menos de alerta. O gigante precisa acordar, e rápido! Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.